Olá, muito bom dia para você. Agora são 9 horas e 36 minutos. Estamos começando mais um boletim de notícia ao vivo direto de São Paulo. Hoje, quinta-feira, 23 de março de 2023, dia complicado para quem usa o transporte público aqui em São Paulo, por conta da greve no metrô. Quatro linhas estão paralisadas: a linha 1 azul, a 2 verde, a 3 vermelha e a linha 15 prata. Já as linhas 4 amarela e 5 lilás operam normalmente. Metrô fechado, ônibus lotado, trânsito lento. Essa foi a imagem das ruas de São Paulo na manhã de hoje por causa da greve. Muita gente não conseguiu chegar ao trabalho, fazer consultas ou exames, ou mesmo voltar para casa após a jornada da madrugada. Com o metrô parado, a alternativa para algumas pessoas foi esperar os ônibus, que às vezes nem param nos pontos por estarem lotados. Quem teve a opção de usar o carro está enfrentando outro problema: o congestionamento. A prefeitura liberou o rodízio de veículos para esta quinta-feira, o que, se por um lado ajuda, por outro aumenta a lentidão nas vias. Os trens da CPTM estão circulando normalmente. A empresa metropolitana de transportes urbanos, a EMTU, que gerencia o transporte por ônibus na cidade, informou que as linhas também operam dentro da normalidade e que deve reforçar as que são integradas ao metrô e à CPTM. Por meio da rede social, o metrô avisou que irá acionar seu plano de contingência para minimizar os transtornos. Os metroviários reivindicam abono e contratação por meio de concurso público e a não privatização do metrô. E avisou agora há pouco que devem liberar as catracas caso o governo aceite essa condição para que retornem ao trabalho. E agora há pouco, o metrô acatou a proposta do sindicato de liberação total das catracas. A medida será colocada em prática se houver retorno imediato de 100% dos funcionários do metrô. Esta liberação está prevista para as 10 horas. A Câmara dos Deputados realiza hoje o primeiro seminário contra a doutrinação nas escolas. Vamos chamar o Francisco Coelho, que está em Brasília, na Câmara dos Deputados, e tem as informações ao vivo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Sidney, a todos. Esse primeiro seminário sobre doutrinação ideológica no ensino começou agora há pouco. Neste momento, quem fala é o deputado federal pelo PL de Goiás, Gustavo Gaia, que organiza esse primeiro seminário que vai debater a qualidade do ensino público e privado em todo o país e a importância da participação dos pais e da família no processo de formação do estudante e que as escolas possam passar todo o conteúdo sem ideologização, ou seja, o direcionamento, por exemplo, por determinado grupo político. A importância desse seminário vão passar por aqui parlamentares, especialistas em educação, professores e pais de todo o país para debater esse tema aqui. Devem passar também os deputados federais Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e a deputada federal pelo Distrito Federal, Bia Kicis. Os detalhes sobre esse evento a gente mostra logo mais à noite no Canção Nova Notícias. Eu volto com vocês aí nos estúdios em São Paulo. Tá certo, obrigado, Francisco. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Na decisão, o BC justificou a persistência da inflação mundial, incertezas no arcabouço fiscal proposto pelo governo, além de expectativas de inflação, de aumento de inflação no Brasil. A taxa básica de juros está neste patamar desde agosto do ano passado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a decisão do Banco Central é preocupante. O outono, que teve início nesta semana, é a estação marcada por variações de temperatura e tempo seco. Nesse período, é comum o aumento de doenças respiratórias. Para auxiliar no cuidado e prevenção dessas enfermidades, nós conversamos com o médico pneumologista. Vamos ouvir. Primeira coisa é tomar as medicações se for um indivíduo que está usando medicação, né, inalatória, manter as medicações adequadas. Sempre se vacinar, lembrar que tem alguns vírus respiratórios que circulam mais nessa época do ano,
é uma época também que começa a mudar o tempo, a gente começa a ficar mais em ambientes fechados, e agora que não tem obrigatoriedade da máscara, então fica todo mundo mais suscetível a adquirir uma infecção respiratória viral. O ideal que a gente tivesse aprendido é que quem tivesse com sintoma respiratório usasse a máscara, né? Em alguns locais do Oriente, Japão, isso já acontecia antes da pandemia, então se eu estou resfriado, eu uso máscara e aí eu evito passar para as outras pessoas. Outras coisas são a higiene ambiental. Imaginando que você vai ficar mais fechado no ambiente, o ideal é que esse ambiente, caso tenha ar-condicionado, ele seja limpo periodicamente e livre de, de tecidos ou de locais que possam acumular poeira e ácaro, que são as principais fontes de descompensação ambiental do indivíduo com asma. Né? E uma coisa que a gente prefere não recomendar são os umidificadores. Apesar de aparentemente eles fazerem bem umidificar o ambiente, não é incomum que a gente tenha a proliferação de alguns micro-organismos ali, principalmente quando não é feita uma higiene adequada, e isso pode ser um fator também de descompensação de uma doença pulmonar. A chuva persiste nesta quinta-feira em várias regiões do país. Vamos conferir a previsão do tempo. Teremos períodos de chuva forte por toda a área em vermelho, como no norte, Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, sul de Curitiba, em boa parte de Santa Catarina e norte e oeste do Rio Grande do Sul. Do Amazonas ao Pará, a chuva segue com alertas para transtornos e só perde intensidade entre o Maranhão e Ceará. A quantidade deve chegar a 48 milímetros no Acre, 38 no Mato Grosso e 32 milímetros na Bahia. Os termômetros atingem os 34 graus em Campo Grande, 32 em Porto Alegre e Belo Horizonte. A maior usina nuclear da Europa em perigo após corte de fornecimento de energia elétrica. E rede social TikTok na mira das autoridades dos Estados Unidos. Esses são alguns dos destaques internacionais de hoje. Chefe do TikTok vai testemunhar no Congresso, enquanto Estados Unidos e China duelam pela tecnologia. Esse é o destaque do New York Times. A aparição de Shou Shell perante os legisladores dos Estados Unidos nesta quinta-feira acontece no momento em que aumenta a desconfiança da propriedade chinesa do aplicativo. Situação na usina de Zaporizhzhia é perigosa, adverte a agência nuclear da ONU. Essa é a manchete do The Guardian. O chefe da agência nuclear da ONU disse que a situação na usina de Zaporizhzhia, na Ucrânia, permanece perigosa após o último ataque com um míssil russo que desconectou a usina da rede elétrica. A maior usina nuclear da Europa precisa de um fornecimento confiável de eletricidade para operar as bombas que circulam a água para resfriar seus reatores. O Parlamento da Suécia aprova adesão à OTAN. A notícia está entre os destaques do alemão Deutsche Welle. O Parlamento da Suécia esperava a antecipação da adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte nesta quarta-feira, já que dos 30 países da Aliança Atlântica, somente a Hungria e a Turquia não deram aval para a adesão. A Hungria deu a entender que não vai se opor ao ingresso da Suécia. O problema é a Turquia, que acusa Estocolmo de ser abrigo de terroristas curdos e de recusar extradições. O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, afirmou que ser membro da OTAN é a melhor forma de proteger a segurança de seu país e de contribuir para a segurança do conjunto da zona euroatlântica. E agora nós vamos para Roma, porque Monsenhor Mariano Crociata é o novo presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia. Ele foi eleito ontem em Roma e hoje, juntamente com 4 vice-presidentes, também escolhidos nesta eleição, estiveram com o Papa Francisco. A Danúbia Gleiser tem as informações. Bom dia, Danúbia. Bom dia a todos. As conferências episcopais da União Europeia, composta pelas conferências episcopais católicas de todos os estados membros da União Europeia, foi criada em 1980 com a aprovação da Santa Sé e realiza um diálogo com instituições, fornecendo contribuições que promovam o bem comum
e uma abordagem centrada no ser humano e nas políticas da União Europeia. Na eleição realizada aqui em Roma, foi escolhido o presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, Monsenhor Mariano Crociata, atual bispo de Latina, na Itália. Os bispos também elegeram 4 vice-presidentes da França, Lituânia, Dinamarca e Dom Nuno Braz da Silva Martins, bispo de Funchal, Portugal. Após a eleição, a Assembleia discutiu com o cardeal secretário do Estado do Vaticano as implicações humanitárias, geopolíticas e social da guerra na Ucrânia e formas pelas quais a Igreja pode encorajar e contribuir para o papel da União Europeia como um ator de paz global. E hoje, a nova presidência, todos os delegados dos bispos, juntamente com suas famílias, foram recebidos pelo Papa Francisco aqui no Vaticano. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. O Boletim de Notícia fica por aqui, mas continue bem informado acessando nosso site noticias.cançãonova.com. E os principais fatos do dia a gente conta para você no Canção Nova Notícias às 7:15 da noite. Fique com Deus e continue ligado em nossa programação, porque hoje tem quinta-feira de adoração.